HGLG 11, administrado e gerido lá pelo Credit Suisse Hedging Grifo, e que tem 327.788 cotistas, anunciou então o complemento do fato relevante da semana passada, né, a outra parte da operação. O HGLG concluiu a compra de 47,88% da empresa que é dona do condomínio logístico Parque Torino, que fica em Betim, no estado de Minas Gerais. Os vendedores são a Log Commercial Properties e mais 11. Por que mais 11? Se você lembra lá do primeiro fato relevante, direito de preferência. Então, a Log vai vender a parte dela e tem lá o tag along, né? Direito de preferência de venda, nesse caso. É o tag along, como se diz aí no francês. Olha, se você vai vender por esse preço, eu tenho direito, mesmo tendo uma parte bem menor, minoritária, eu tenho direito a vender minha parte também. O comprador, ele sabendo que existe tag along, ele tem que falar, olha, eu estou comprando isso aqui e compro de todo mundo que quiser, neste preço, nessa condição. 11 outros, além da Log, 11 exerceram seu tag along e venderam, no fundo teve que comprar tudo isso, então. 47,88% de 12 vendedores no total, sendo o maior, o principal, a Log Commercial Properties. O condomínio tem 8 galpões, com total de 137.929 metros quadrados. Esse valor foi ajustado em R$ 321.178 reais, totalizando R$ 209.429.572 reais e 47 centavos, que equivale a 3.171 por metro quadrado, e será pago em 3 parcelas. Então, antes de continuar, você pegar o primeiro fato relevante lá, quando ainda falava que precisava aprovar pelo CAD, essas coisas todas, o preço anunciado ali é diferente e menor do que o preço efetivamente da conclusão da operação. E aqui, com toda a transparência, eles estão dizendo, ó, saiu 321 mil a mais, totalizando 209.429.000. E esse preço vai ser pago em 3 parcelas. A primeira é de R$ 144.020.535 reais e 92 centavos, já foram pagos no dia do anúncio do fato relevante, que foi dia 6/10. A segunda é de R$ 32.412.602 reais e 24 centavos, vai ser pago em até 12 meses. E a terceira e última, de R$ 32.996.434 reais e 31 centavos, em até 18 meses. O valor da parcela 2 contempla uma correção por IPCA no período, estimado em 5,26%. E o valor da parcela 3 contempla uma correção pelo IPCA estimado em 7,16%. Caso a variação do IPCA seja diferente das previsões, esses valores serão ajustados. Eu expliquei semana passada, mas não custa explicar de novo. É mais um cuidado da gestão de tentar te passar uma informação mais clara possível. Fato é, a negociação é, cara, você tem que me pagar, sei lá, 30 milhões em até 12 meses e mais 30 milhões em até 18 meses, corrigido pelo IPCA. Estou chutando que seja 30. Dava até para fazer a conta reversa, muito fácil até de fazer, né? Mas agora, para dar o exemplo, estou chutando que é 30 milhões. 2 parcelas de 30 milhões corrigidas pelo IPCA. Se ele coloca no fato relevante, eu tenho que pagar 30 milhões corrigido pelo IPCA do período, você não vai saber quanto que é. Então ele vai lá, pega algum nível de projeção, provavelmente Fox, alguma coisa assim, Ambima, não sei, e usa aquela projeção. E fala, ó, eu vou pagar 32.400 e tantos centavos. Se o IPCA ficar em 5,26. Se ficar acima ou abaixo, vai ser mais ou menos. Mas dá uma informação melhor. Tão imprecisa quanto falar 30 milhões mais o IPCA. É evidente que não vai ser exatamente igual à projeção, mas te dá uma dimensão muito melhor do que foi a negociação, né? E aí, concluindo, o valor total dos aluguéis do galpão é de R$ 3.006, R$ 3.006.280 reais e 15 centavos, o que equivale a R$ 21,80 por metro quadrado, e considerando a participação do fundo, que é de 47,88%, a receita será de R$ 1.439.385 reais e 44 centavos, que equivalem a 6 centavos por cada cota. Vou fazer uns comentários e até uma continha. Lembra na semana passada a entrevista que o Bruno Margato nos deu, que foi da primeira parte, então, dessa operação, faltava anunciar a segunda parte, e ele explicou um monte de coisa, e uma das coisas que estava no fato relevante anterior, que é a compra do galpão em Betim,
alugado para o Mercado Livre, que tinha lá um valor de locação de 16 e pouco metro quadrado. Eu perguntei, Bruno, me parece baixo, é baixo esse valor? Ele falou, sim, é baixo. Aí explicou tudo por quê. Aí a gente pega, então, outro fato relevante, a outra compra de galpões na mesma cidade, em Betim. Olha aqui, ó, 21,80 por metro quadrado. Legal, né? A gente consegue comparar uma coisa com a outra. E aí fotos do condomínio, gigante, né? São 8 galpões no condomínio. Ó. Um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negócio enorme. E o fundo agora tem quase metade desse galpão. Bom, se entrevistasse o Bruno, ia ser mais do mesmo, porque a entrevista da semana passada foi muito completa. Tão completa que eu consigo intuir e explicar até o porquê desse pagamento em 12 e 18 meses, porque é a mesma coisa. A diferença do fato relevante de hoje para o da semana passada é que o de hoje não tem alavancagem, então fica tudo mais fácil até de fazer as contas. Mas o Bruno Margato nos explicou, quando na semana passada participou aqui do Fatos Relevantes, o porquê ele entende ser importante pagar em 12 e 18, que não deixa de ser uma alavancagem, certo? Tem que pagar um valor no futuro, um futuro curto. E por que 12 e 18 vai fazer diferença? Porque a gente está com a Selic lá nas alturas a 13,75% ao ano. Então o caixa rende bem, né? Só deixar o dinheiro numa aplicação financeira rende pra caramba e rende mais do que investir num imóvel. É um horror, isso é uma anomalia aqui do Brasil, mas com a taxa tão alta assim, é melhor deixar o dinheiro parado numa aplicação conservadora do que assumir risco. E aí, então, por que você que está assistindo aqui deveria comprar cota de fundo imobiliário e não deixar, em vez de deixar tudo no DI? Pelo que o Bruno está raciocinando e fazendo aqui no caso das compras do HGLG, a taxa de juro está alta, ela não vai ficar alta para sempre, e a projeção de mercado é que ela comece a cair nos próximos meses. Então ele está fazendo aqui uma parcela para 12 e outra para 18. Olha, o raciocínio é esse aqui, ó, uma continha simples que eu fiz com base nos valores que estão divulgados aí no fato relevante. O aluguel ao mês é de 1.439.000. Multiplica por 12, o fundo tem 17.272.000 para receber. Quanto que ele já pagou? Pagou 144 milhões. Então, se eu dividir 17.272 por 144, hoje, ó, isso dá 12% ao ano para o fundo. 12% ao ano. Então, ele pega um dinheiro que está lá numa aplicação financeira, rendendo 13,75 bruto, menos imposto de renda, alguma coisa assim, rendendo, uns 13 ao ano, e troca por um imóvel que rende 12. Opa, então, esse imóvel é bom, esse imóvel tende a valorizar, tem bons contratos. Aí é uma anomalia do Brasil, né? Deveria render mais o imóvel do que a aplicação financeira, mas nessa situação de juro mais alto, ele consegue tirar da aplicação financeira e comprar um imóvel rendendo 12. Mas por quê? Um imóvel rendendo 12 só se fosse um high yield. Não, é um imóvel high grade, mas ele está alavancando, porque ele está pagando só uma parte, mas já está recebendo o total do aluguel. Daí, 12 meses depois, ele paga mais 32.412.000. O aluguel não mudou, o aluguel é o mesmo, mas agora ele desembolsou mais uma parte. Então, o yield on cost, ou seja, a rentabilidade pelo preço pago, diminui. Por quê? Porque o preço pago aumentou, né? Antes ele tinha desembolsado 144 milhões, que modo de dizer, certo? O preço é o mesmo, mas o desembolso aumentou. Ele tinha desembolsado 144 milhões e agora vai ser 144 mais 32, então 176 milhões, 400 e pouco. O yield cai para 9,8 daqui 12 meses. Se a taxa de juros estiver já no patamar de uns 9% ao ano, o juro ficou lá rendendo 13, aí foi caindo, rendendo 12,5, 12, alguma coisa assim. Daqui 12 meses o juro está 9. Aí ele saca a aplicação financeira e compra mais uma parte do imóvel e a rentabilidade do imóvel passa a ser 9. Então, mais uma vez, ele melhorou o momento de fazer essa troca. E depois, dali 18 meses,
o fundo desembolsa mais 33 milhões arredondando, e aí a rentabilidade cai para 8,25. Vamos considerar o mesmo aluguel, só que agora soma os 3 desembolsos, divide isso aqui pelo somatório dos 3 desembolsos, que é, como está no fato relevante aqui, 200 e... O somatório disso é 209.429, mais as correções dessas parcelas aqui. Então daria 8,25. Vamos imaginar que daqui 18 meses a taxa Selic esteja aí 8, 7,5% ao ano. Então, isso é um exemplo de um cenário macroeconômico, que evidentemente pode estar errado, mas uma projeção de cenário e uma gestão financeira que conversa com a projeção de cenário. Né? Legal, né? A gente acompanhar e aprender. E sempre possível você trazer isso para o seu dia a dia. Então, por que cargas d'água você vai comprar fundo imobiliário se a Selic está tão alta? Por isso. Porque aqui a gente está fazendo uma comparação só do yield agora, e o imóvel? O imóvel tende a valorizar ao longo do tempo, se bem gerido, aquela coisa toda. É a mesma coisa seu fundo imobiliário. Então não adianta simplesmente olhar para esta foto, para esse retrato, esse momento, e falar, não, a Selic está muito mais alta. Está, mas e daqui um ano e meio, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Não é um ou outro nunca, né? São os dois, mas para entender que sim, justifica fazer investimentos em fundos imobiliários, imóveis, tudo mais, mesmo com a Selic tão alta, se você já enxerga um cenário de começar a cair a Selic no médio prazo.